As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta quinta-feira, nesse dia 5 de setembro de 2013. E é bom demais, é muito bom saber que você está ligado aqui na nossa Melodia. Você que já estava acompanhando aí o nosso Disque M, o nosso abraço e o nosso carinho. Estamos aguardando também a sua participação a partir de agora, aqui através do 3325-0097. Você online aqui no site da nossa Melodia, o melodia.com.br. Debate para que você possa, de fato, externar a sua opinião. A sua opinião, de fato, ele é muito importante porque faz o resultado. Pesquisa do dia. A nossa pesquisa do dia é o tema também do nosso debate. Gente, uma escalada a cada dia terrível da violência no seio da sociedade. E a sensação que a gente tem é de que não existe perspectiva de melhora nesse sentido. Você crê que a violência familiar tenha chegado de fato também ao meio evangélico? Essa questão toda, a sociedade acaba respingando exatamente aí na família cristã, no meio evangélico. É isso que eu queria que você participasse aqui com a gente. Tá bom? Através do 3325-0097. Online também no site da nossa Melodia, o melodia.com.br. E para um tema tão atual, para ser discutido um timaço, recebendo o pastor César de Andrade, da Igreja Batista, Ministério Favos de Mel, em Jacarepaguá, o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, o pastor Adilson Henrique dos Santos, da Assembleia de Deus, em Jardim Nogueira, em São Gonçalo, e a dama da mesa, a doutora Eni Peniche, da PIB do Recreio. Nós vamos começar, como sempre, orando o nosso debate e abrindo esse nosso debate com a oração, o pastor Adilson Henrique, para que a gente possa iniciar o nosso debate de hoje. Eterno Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, nesse dia, Senhor, separado, Senhor, para cada um de nós, adorarmos e louvarmos o Teu nome. Obrigado pela rica oportunidade de estarmos aqui juntamente com os Teus filhos, debatedores da mesa. Venha, Senhor Jesus, juntamente, Senhor, com o pastor Eliel do Carmos, abençoá-los. Abençoe, pastor Sérgio Brito, pastor César de Andrade, a doutora Eni Peniche. Guarda-nos, Senhor Jesus, à luz da Tua palavra, para que possamos, Senhor, trazer esclarecimentos divinos, Senhor, para cada melonauta. Muito obrigado, ó Deus, ó Pai, e queremos Te agradecer por tema tão atual. Assim, oramos, agradecido, conduza com maestria, Senhor, na pessoa do Teu Santo Espírito, utilizando o pastor Eliel. Mais uma vez, Te damos graça, em o nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, 11h04, vamos então ao nosso debate de hoje. O debate aqui da nossa Melodia, aguardando você, viu? Sua participação muito importante aqui no nosso debate de hoje. E aí, a violência familiar, essa que nós acompanhamos aí na televisão a cada dia que passa, não é? Assuntos e fatos que, humanamente falando, choca todos nós. Essa violência também chegou ao meio evangélico, a violência familiar. É sobre esse tema que nós estaremos falando a partir de agora. Eu começo com a minha querida doutora Eni Peniche. Que alegria tê-la aqui nessa quinta-feira, doutora Eni. Bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui também, Eliel, os pastores aqui na mesa, amigos queridos, todo o nosso povo, né, ouvinte da Melodia. Realmente, Eliel, não só tem chegado, como isso, eu não creio nem que seja tão novo, né? Porque a igreja ela já recebe uma família vivendo esse drama e eu acho que não existe um programa específico para que isso seja solucionado, trabalhado terapeuticamente. Se a pessoa conseguir assimilar a palavra que vem, a coisa até funciona bem. Mas se a gente fizer um reducionismo nessa questão de violência, a gente vai ver um pano de fundo de sociopatia, psicopatia.
Isso é muito sério, né? E as vítimas têm vergonha de serem vítimas. O grande problema é esse. Chega na igreja e, às vezes, o pastor não fica sabendo. Ou por a vítima está sendo ameaçada, ou por vergonha. E a igreja, às vezes, também fica impotente para fazer alguma coisa por falta de conhecimento da situação em si. Mas já chegou, sim, e já estacionou, ficou, e a gente precisa ver essa situação. Muito bem. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. É o tema de hoje, violência familiar. Será que, de fato, isso chegou ao meio evangélico? Pastor Sérgio Brito, muito bom também tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. A alegria é minha poder estar aqui nessa rede abençoada, rever pessoas maravilhosas. Estar com o senhor é sempre muito bom. Da mesma forma. A sua alegria é contagiante. Amém, obrigado. Lá do outro pastor lado, Sérgio. a gente parece que está aqui dentro, pertinho do Amém, senhor. que Deus te bom. abençoe com essa sabedoria que Deus Glória lhe a deu. Deus, obrigado. E hoje, muita alegria em encontrar meu amigo aqui, que é pastor lá na minha região, São Gonçalo. Pois Deus é. abençoe, rever a doutora Eni Penício. Eu pensei que eu não ia encontrar mais esse barbudo bonitão, e hoje Deus me coloca do lado dele, rapaz. legal, Que que bênção. bom. Pastor Eliel, quando eu recebi o e-mail e recebi esse tema, nós vamos mexer hoje em coisa muito séria, mas muito séria. Porque, na verdade, a pergunta é, a violência doméstica já chegou nos lares evangélicos? Eu sou nascido e criado no Evangelho, estou com 51 anos, e, na verdade, pastor Eliel, a violência doméstica sempre teve nos lares evangélicos. Desde que eu me entendo por gente. Porque sou criado no Evangelho. O grande problema é que agora, que bom, que começou a vir à tona. Por quê? Porque os irmãos estudaram mais um pouco, hoje nós temos pessoas mais esclarecidas na igreja. A igreja é uma igreja pequena, às vezes tem 40 membros, 50 membros, mas ali tem pessoas com nível superior, tem pessoas que são esclarecidas. Antigamente não, nem os pastores tinham uma boa formação, o senhor sabe muito bem que era proibido até fazer um curso teológico, e aí as pessoas sofriam e guardavam mais. Mas mesmo com essa evolução toda de tecnologia, de ciência, de conhecimento, mesmo assim existem ainda muitas coisas no meio evangélico, nos lares evangélicos, que ainda estão por debaixo do pano. E de vez em quando eu fico surpreso, pastor Eliel, porque às vezes eu tomo conhecimento de casos terríveis. E quando eu recebi o tema, mexeu comigo porque tem uma semana que eu tomei conhecimento de um fato, alguém me procurou desesperadamente na hora do meu almoço. Eu estava saindo para almoçar, quando eu abri a porta do consultório, tinha uma senhora, eu preciso falar com o senhor. E eu a conheço há muito tempo. E eu disse, mas eu estou saindo, mas é rápido. Aí entrou esse rápido, levou 20 minutos. É uma senhora casada, esposa de um presbítero, um homem sério, diretor de uma grande igreja, um cargo importantíssimo. E essa mulher chorando, ela disse, eu fiz muita força para não vir, mas eu tenho 30 anos de casada e apanho constantemente. E semana passada eu ganhei uma surra, simplesmente fui buscar a carteira do meu marido e eu apanhei. E agora eu resolvi procurar. Eu disse, conta comigo, eu estou aqui para lhe ajudar. Mandei procurar o pastor dela. Primeiro passo é procurar o pastor. Então, pastor Léo, isso é uma realidade. Eu louvo a Deus por sua vida, que Deus tem te orientado para isso. Amém. Pastor Adilson Henrique, bom também tê-lo conosco. Bom dia, querido. Muito bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos nossos amados debatedores. Bom dia aos melonautas. Estamos alegres por estar aqui. Bem. E é uma realidade, pastor. Nós estamos observando que essa violência, ela sempre foi mascarada, escondida, ela sempre esteve camuflada. E hoje o que a gente percebe é que a igreja, ela está se despertando, como disse aqui o pastor Sérgio, para uma realidade. A igreja está ficando mais esclarecida. As pessoas querem realmente colocar para fora aquilo que elas estão vivenciando. E que o que a gente percebe é que essa agressão não é só agressão física, é agressão verbal, é aquela agressão que faz com que proíba o falar. Antes não se podia falar realmente nada. Hoje, então, a pessoa, sabendo dessa possibilidade, ela já fala, ela já diz. Por exemplo, quando nós temos, às vezes, que indicar um obreiro para qualquer cargo na igreja, a primeira pessoa que a gente convida para conversar, pastor Eliel, é a esposa. E às vezes ele nem sabe. E eu já tive caso
de conversar, às vezes, com uma pessoa, ela, por favor, não coloca ele para fazer isso, não, porque ele é violento. Ele é violento. Como é que a gente vai colocar uma pessoa, às vezes, numa determinada função, e às vezes aquela pessoa tão boa, doutora Eni Peniche, tão maravilhosa, abraça todo mundo, é alegre, mas em casa ele é espancador, ele é violento. Então, isso chegou ao lar. Recentemente, um rapaz me procurou chorando e disse assim: pastor, eu amo muito a minha família, mas olha, o senhor não conhece o meu pai. O meu pai, ele me espanca. No outro dia ele me deu um soco que sangrou. Então, quer dizer, essa violência que está camuflada, que está escondida, já está há muito tempo lá, pastor Eliel, lá nos lares, e agora parece que a igreja se despertou e os pastores também, com uma certa clareza, estão querendo que essa coisa seja melhor. Né? Que Deus realmente trabalhe a ponto de a igreja entender que isso é inadmissível e que não pode, pastor Eliel, continuar do jeito que está. A pessoa em casa muitas das vezes um demônio. Na igreja é um anjinho, faz tudo para todo mundo, mas em casa é um sujeito perverso que ali está escondida a violência. Assim. Muito bem. Pastor César de Andrade, bom dia! Alô, pessoal, bom dia. Bom dia, Eliel. Prazer ver você aqui. Uma forma. E estar com essa turma aqui, a gente sempre aprende, muito bom. Legal. Me sinto muito bem aqui. Tudo que foi dito eu concordo, e essa violência, ela sempre existiu. Até porque há uma diferença flagrante entre lar evangélico e lar de crente. Tem muito evangélico hoje, então, pouco pudor, pouca seriedade na trajetória. Então, o evangélico hoje não representa muita coisa, na minha opinião, não. Sabe? Já foi tempo em que ser evangélico tinha uma conotação. Hoje em dia é moda, o cara não tem compromisso, é autodidata, ele não precisa de pastor, ele se faz... Enfim, então, sabe, acho que está meio bagunçado. Eu estou há 60 anos nesse negócio e eu costumo dizer o seguinte: se falar de espiritismo, eu vou fazer pergunta. Se falar de macumba, eu vou fazer pergunta. Se falar de catolicismo, eu vou fazer pergunta. Agora, no meu evangélico, eu pergunto muito pouco. Porque quem está 60 anos nisso, não souber alguma coisa, não sabe de mais nada. E eu vou te falar uma coisa. De um modo geral, as estatísticas estão a mostrar que a violência parte do homem. Então, é inconcebível. Ponto. Então, está feita a ressalva, é inconcebível. Marido bateu, tem que ir para a polícia registrar. Não tem assunto, filosofia, psicologia, terapia. Bateu, polícia. É lá que resolve. Acho uma besteira a Lei Maria da Penha. Advogo na área criminal há 35 anos. Não conheço a lei mais boba, porque eu não precisava dela. Tem o artigo 129 do Código Penal, que é lesão corporal, e o artigo 121. Acresce lá um itemzinho, um incisozinho, e eu qualifico o crime, eu agravo a pena. Não precisava de lei nova. Só acrescer um pouquinho alguma coisa que já tinha. Agora, o que nós não podemos ignorar aqui, a não ser que a gente se faça de bobo, é que tem muita mulher que provoca a situação. Tem mulher atrevida, altiva, abusada, desrespeitosa, em grande escala. Não justifica a agressão, mas explica. Então, a agressão não justifica de modo nenhum. Para daqui a pouco, pastor, não justifica, ponto. Então, não tem assunto agressão. Agora, muitas vezes a origem dessa agressão decorre de mulheres altivas, atrevidas, desrespeitosas, que tiram o homem do sério. Se uma mulher tirar o homem do sério, ela não pode esperar equilíbrio da parte dele. Nós não podemos ignorar isso, porque tem esses fatos todos que nós estamos falando aqui, mas tem também situação do homem que diz: pastor, a minha mulher é insuportável, desrespeitosa, porque senão daqui a pouco fica um monte de anjinha do sexo feminino, e não é verdade. A rigor, grande parte, eu trabalho com isso na área criminal há 30 e tantos anos, e te digo, então já está definido. A maior parte é do homem mesmo, então está definido isso. Agora, tem um lema aqui: o homem não pode bater na mulher, mas também não deve apanhar dela. Não pode apanhar também. Então, nós não podemos ficar aqui achando que tem um monte de coitadinha, quando tem um monte de pessoa, mulher atrevida, abusada, desrespeitosa, que parte para dentro do marido, tira o cara do sério, não respeita, e acaba sendo a origem dessa agressão, que não justifica, mas acaba sendo a origem, a própria provocação, a própria desconduta da mulher. Muito bem. A ouvinte participando com a gente, eu tenho um irmão que é evangélico, mas ele vive falando palavrões e inclusive já agrediu até meu pai.
Ok, pediu para não falar o nome, sem problema nenhum, ok. A participação também de outro ouvinte, que o grande problema dessa situação é o exemplo que os pais têm passado para os filhos, diz aqui o Renato. A Fernanda Ferreira dizendo, para quem diz que é evangélico, sim, já chegou essa violência, mas para quem realmente tem a palavra de Deus, não. Doutora Eni Peniche, nós estamos falando aqui, mas o César falou aqui, 60 anos que ele está, mas há 80 ou há 100... que os pastores também vêm empurrando isso com a barriga. Da mulher chegar toda arrebentada lá no gabinete e aí nós vamos orar para Deus entrar com providência. Deus não entra com providência nisso não, primo. Tem coisa que se você tiver que fazer, ele não vai mover uma palha, ele vai continuar inerte. Porque você que tem que fazer. Há 80, 100 anos também, a igreja também não empurrou isso com a barriga não, doutor Eni Peniche? É verdade, Eliel. O pastor César estava falando do tempo de vida dele. Eu não sei se ele está enganando a idade, mas eu acho que ele já conhece essa realidade de 80 anos e se está branquinho. Ele se Enganando para mais, ele está enganando para mais. Ele se converteu aos 20, imagina, tem 60. Então, é verdade, Eliel. A coisa, eu acho que enquanto existe ser humano, nós vamos falar de problemas, né, psicossociais, habilidades sociais e o abuso da autoridade, né? Porque o César citou aqui a questão da mulher que é rixosa, que até a Bíblia fala sobre a mulher rixosa, tudo bem. Mas, poxa, se o homem também não está satisfeito, que ele não abandona uma situação dessa? Não justifica. Ele precisa buscar ajuda também, como a mulher precisa buscar ajuda. Se o homem for violento, o homem também tem que buscar ajuda se a mulher for violenta, porque realmente existe a agressividade verbal, né? Que é o terrorismo psicológico, que é terrível. Às vezes a gente até ouve assim, as pessoas chegarem ao cúmulo do absurdo e dizer assim, eu preferia levar um tapa do que estar ouvindo um negócio desse. Então, o que acontece é o seguinte, existe o abuso sexual também, que é uma violência, né? E quando se fala de pai para filho, mesmo que o filho irrite o pai, não justifica de forma alguma violência, porque se o filho está dando uma resposta de revolta, seja lá o que for, que ele está sendo mal disciplinado, ele está sendo mal criado, ele está sendo mal orientado, e na hora de dar limite não foi dado, né? E depois quer dar limite na base da pancadaria, na base da agressividade verbal, ou seja, isso aí é muito sério mesmo, e eu acho que isso é um problema social, psicossocial, não é só um problema da igreja evangélica, da igreja... E a igreja está lá, uma parcela imensa da sociedade está dentro ali da igreja, representando a sociedade, né? Então, eu acho que é preciso haver políticas públicas, políticas da igreja, políticas de ensino, educação, orientação, porque, às vezes, o homem deve pensar, eu sou o cabeça da família, né? Eu tenho que promover, eu tenho que colocar ordem na família. Só que nisso, porque as pessoas também, o ser humano tem um limite, e às vezes surta. É comum as pessoas surtarem. O que é um surto? É quando você rompe uma membrana emocional, psíquica, né? Rompe um limite. Então, a pessoa surta, às vezes bebe, é o alcoolismo. Existe uma pesquisa que o maior índice de violência no mundo, não só doméstica, mas no mundo, é o álcool. A causa disso é o álcool, que quebra a censura do cérebro. Então, é muito sério a situação, e eu acho, como você disse, Eliel, não é 60 anos, não é 50 anos, não é 80, é muito mais do que isso. Eu acho que desde a antiguidade, esse problema vem sendo arrastado e empurrado com a barriga. Pastor Sérgio Brito. Pastor Eliel, na verdade, tudo isso é uma realidade. O problema todo é que as pessoas, principalmente o chefe da família, às vezes confunde autoridade com autoritarismo. E muitos pais confundem correção com agressão. Correção é uma coisa, agressão é outra. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não podemos retirar a vara da criança. Isso é bíblico, tá? Existe a lei da palmadinha que proíbe, que isso aí é atrapalhar os pais a educar os filhos. Mas, por outro lado, também vem proteger os agressores. Tem os dois lados, tem as duas vertentes. Porque a maioria dos pais, eles nunca batem num filho quando ele está com calma.
feliz da vida. Nunca. A maioria deles, quando eu vou dar palestra para a família, eu pergunto, quem consegue bater num filho estando feliz, depois de um culto, alegre? Às vezes 100 pessoas, uma levanta a mão. Eu parabenizo, porque a tendência é a pessoa descarregar a raiva, o aborrecimento, quando aquela pessoa fez uma coisa errada, que é falta de equilíbrio emocional. Se a pessoa é evangélica, poxa, essa pessoa tem que buscar em Deus o equilíbrio, na palavra, porque é fruto do Espírito, domínio próprio é fruto do Espírito. Então, o que está faltando, na maioria das vezes, tudo bem, doutor Eni falou, tem a ordem emocional, transtorno, nós sabemos que tem tudo isso. E o que o senhor falou aí, aquilo que é para eu fazer, Deus não vai fazer. Deus só faz aquilo que eu não posso fazer. Ah, meu marido está me batendo, Senhor, muda meu marido. Irmã, toma atitude. Ah, meu filho está me agredindo, eu tenho que pedir a Deus. Não tem que pedir a Deus, não, tem que agir. E a Bíblia diz o seguinte, uma palavra branda acalma o furor, mas uma palavra áspera suscita ira. Então está faltando equilíbrio, sempre houve isso, sempre, tá? E aí nessa época, pastor, tem muito. Qual o problema que acontece? Numa igreja, acumula-se na igreja, porque às vezes o camarada, ele tem uma importância na igreja, é um grande líder. Aí acontece isso, procura-se o pastor, irmãos, vamos deixar isso aqui dentro, vamos guardar isso, porque senão vai manchar a igreja, irmã, não fala isso para ninguém, e passa o pano por cima, quando na verdade ele tem que tomar uma repreensão e tem que fazer o que o pastor César falou aqui, ó, se você repetir isso, eu mesmo vou por isso, vou dar parte de você. Tem que botar pressão em cima do camarada, senão vira bagunça. Pastor Edilson Henrique. Pastor Eliel, é a questão do pai e o brinquedinho, né? O pai e o brinquedinho. Chega um momento em que o pai, ele tem o filho, ele tem toda a alegria de ter aquela criança, ele trata, você pode observar, até 5, 7 anos, ele tem um controle, ele faz o melhor para aquela criança e etc e tal. Quando aquela criança começa, como disse a doutora Eni Peniche, começa a responder e ter respostas para o pai, ele perdeu o controle do brinquedo. Aí agora, pastor Sérgio, começou a ficar complicado, pastor César. Ficou difícil, porque ele não tem mais controle. Aí a única maneira que ele tem é a punitiva, é a agressiva de controlar o filho. E aí ele acaba vendo exatamente a figura dele ali, ele quer parar a qualquer jeito. O que acontece dentro da igreja também, em termos desse controle? Nós temos hoje, lamentavelmente, os pastores têm um controle total das ovelhas, na grande maioria. E quando acontece um problema de agressividade, de problemas no lar, se traz para o pastor, as pessoas acham que o pastor vai ter que resolver tudo. E não é bem assim. Existem coisas que devem ser resolvidas dentro de casa. O lar alienado, uma formação alienada, vai ter uma criança alienada, o brinquedinho vai dar problema. Então, hoje, o que a liderança faz? O que o pastor faz? Como disse o pastor Sérgio, normalmente, olha, abafa o caso. Deixa isso para lá, não vamos fazer nada. E é o grande erro, porque o que não se faz agora aqui, lá na frente, vai estourar, vai ter um problema maior, vai ter dificuldade. Nós estamos com uma dificuldade hoje, porque enquanto essas políticas públicas não são colocadas na sociedade, nós temos essa dificuldade, porque às vezes o pastor não sabe responder aquilo. Ele não foi preparado para aquilo. Lamentavelmente, ele não consegue atender no nível que aquela criança, que aquele pai deveria ser atendido. Ou seja, existem coisas que podem ser tratadas no gabinete, até a nível de agressividade, e tem coisas que não têm que ser atendidas. Porque eu tive uma situação, por exemplo, de agressão, e que eu falei para a pessoa, olha, você tem que denunciar isso. E ela disse assim, não, eu vou esperar. E depois, lá na frente, pastor Sérgio, aconteceu um problema de quase dar um problema policial. E interessante, Eliel, que depois a própria pessoa falar, o pastor mandou eu fazer isso. E não pode ser assim. Então, eu acho que tem que ser falado. A situação, ela está se agravando a cada dia. A igreja precisa estar alerta, porque nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos brincando de brinquedinho.
todinho também dentro da igreja. Eu acho que tem que haver um limite, enquanto há uma responsabilidade dos pais, há uma responsabilidade da igreja e do pastor, mas eu acho que o pastor não pode ser o todo-poderoso, ele também não pode se eximir de denunciar quando a coisa estiver errada, para ele poder... Não é aquele pastor, eu sou o bacanão, eu faço tudo, todo mundo gosta de mim. Vai ter momento que alguém vai falar do pastor Sérgio Andrade. Ah, vai falar do pastor Sérgio. Que fale, mas que saiba que a gente tem uma postura, e essa postura tem que ser respeitada, sobretudo contra a violência. A Lúcia de Belfort dizendo: tive uma amiga de infância que morreu repentinamente deixando uma filha de 7 anos. A criança era fruto de um relacionamento leviano com um rapaz. Após a morte da mãe, a menina foi viver com o pai e a madrasta, que haviam se convertido. A criança foi espancada, humilhada e escravizada por 4 anos. Conseguimos tirá-la do casal depois da madrasta tentar matá-la. Agora corre na justiça um processo contra o casal. O que me chama a atenção é o fato deles se dizerem cristãos. Tá lotado disso aqui. Não é, ouvinte participando aqui com a gente, dizendo: o Paulo Roberto, né, de São João de Meriti, quando o problema é levado ao pastor, tem que ser combatida a causa que levou à agressão. E a agressão tem que ficar em segundo plano. É isso, pastor César de Andrade? Depende. Quer dizer que a pessoa chega com o olho roxo, né? Aí vai em segundo plano isso aí? Como é que faz? Agressão física, pastor não entende de agressão física. Quem entende de agressão física é a polícia. Pastor não foi feito para, não existe. Deus não colocou a figura do pastor na terra para resolver problema de agressão física. Isso aí tem uma instituição chamada polícia que aí ela resolve. Agora, você sabe perfeitamente, Eliel, você me lida com isso também agora, você sabe perfeitamente que, às vezes, quando uma situação dessa acontece, a própria mulher, ela não quer que leve o caso adiante. Porque as consequências, não é verdade? As consequências lá na polícia não são de brincadeira. Então, eu tive um caso registrei isso aqui já um tempo atrás, da mulher sendo agredida, a polícia chega, pega, vai prender o cara, não leva não, porque ele está batendo no que é dele. Bom, então, tem mulher que gosta. Agora, é inconcebível, Léo. O homem não pode agredir filho, mulher. Esse caso que você falou agora aí da criança também, isso não tem isso é inconcebível. Aí escravizou, bateu, madrasta, padrasto. É polícia. Vai para o IML, Instituto Médico Legal, para fazer o exame do corpo de delito e vai tocar para frente o caso. Então, se chegar no meu gabinete, o meu marido me agrediu. O que o rapaz está falando tem uma certa lógica no sentido daquilo que couber ao pastor, tá. Mas se consumar a agressão física, se o pastor não tomar a providência, ele pode até incorrer numa situação jurídica contra ele também. Verdade. Então, o pastor trata terapeuticamente, com uma profilaxia, antes do caso acontecer. O casal está em atrito, tal, chama, aconselha, blá, blá. Se é que palavra de pastor está valendo alguma coisa. Porque eu gosto muito do pastor Henrique falando aqui negócio de ovelha, mas tem que entender esse negócio de ovelha. Ovelha é figurativo, porque tem a figura do pastor, as pessoas com a sua personalidade, com o seu ímpeto, com a sua teimosia, com o seu radicalismo, são ovelhas. Então, quando a gente fala ovelha, a gente imagina um monte de gente obediente, que acata tudo que o pastor fala, e muitos são estrogloditas, não querem nada, não respeitam nada, mas são ovelhas, ou são bode. Na figura tem que colocar os dois. Então, não se pode desprezar isso que esse rapaz falou. Tem coisa que o pastor traz, se é que as pessoas dão ouvido ao que o pastor fala. Agora, Eliel, a minha posição é essa: consumou agressão, não tem pastor, tem que ir para a polícia. Pois não, doutor Eni? Esse caso que o nosso ouvinte está argumentando, até certo ponto ele tem razão, porque realmente não adianta a gente tratar só os efeitos, né? Os sintomas tem que ir realmente naquilo que está causando. Mas vamos imaginar, acontece um acidente. Antes de saber de quem é a culpa, quem bateu, tem que socorrer porque está sangrando, está morrendo. Então tem que socorrer rápido, resolver o que está ali gritando para depois buscar a solução das coisas mais profundas e enraizadas. Porque aquilo, Eliel, que é importante, não se faz, torna-se urgente. E o que existe também é muita procrastinação. Essa coisa, você tem que suportar mais um pouquinho, vamos orar. Mas sempre foi essa a postura da igreja. Vamos orar.
orar. Não, olha, vamos fazer o seguinte, você vai fazer isso, isso, isso. Então, o que acontece? Aí, o que eu já atendi de mulheres com sentimento de culpa, porque tem uma consciência de que foi colocado, está na vida daquele homem para salvar aquela figura, para aquela figura não ir para o inferno, entendeu? Aí tem que ir aturando, e vai orando, e jejua, fica doente de tanto jejuar. E ora, aí a ansiedade vai, ela entra num processo de estresse, de pânico, e muitas vezes nem dá parte, o César estava falando, tudo bem, por medo, César, eles ameaçam. E chega lá na delegacia, por que hoje tem uma delegacia da mulher? Porque a mulher é mais respeitada por mulheres. Aí chega lá, tá bom, muitos não levavam a sério, não. E aí o que acontece? Chega em casa, ó, se tu for, vai apanhar, e aí eu mato mesmo. E aí tem a arma em casa, tem a faca, tem não sei o quê. Aí acontece isso, vai pra delegacia, dá a parte da queixa, e cadê a proteção dessa mulher? Ela vai pra onde? Que tem? Só tem as duas opções, ou continuar apanhando ou dar parte, pô, não tem a terceira. Não, eu entendo, é claro, ô César, o que você está falando é corretíssimo, mas e esse processo? O que o Estado, o que a política, o que o Estado está fazendo para dar continuidade e proteção a essa mulher e a essa família, que muitas vezes o pai vai lá e pega um filho para servir de refém para aquela mulher voltar. Então, é uma coisa assim, realmente muito complexa. Pois não, pastor Sérgio Brito. Pastor Léo, eu estou aqui analisando as falas. Quando o pastor Henrique estava falando, existem casos de nós, pastores, sermos procurados por alguém sofrendo agressão, ou às vezes um filho, ou a mãe, ou a esposa, porque a agressão envolve tudo. Uhum. E é comum, às vezes, a esposa lhe passa o problema, que é um aconselhamento, e no final você fala assim, irmã, eu vou chamar o seu marido para conversar. Não, pastor, não quero que ele saiba. E se ela fala isso, o senhor não pode infringir esse princípio. Como que o senhor vai falar com o marido da mulher se ela não quer que fala? A mãe apanhando do filho. Já peguei caso dessa natureza. Irmã, eu vou chamar o seu filho. Ele não é membro da igreja, mas é seu filho, a senhora congrega comigo. Não, pastor, meu filho não pode saber que eu falei com o senhor. Como que eu vou tomar providência se ela não está me permitindo? Então, existe também casos, pastor Eliel e debatedores e queridos ouvintes, que a pessoa, ela não lhe dá condição de resolver, ela dificulta. E aí nós não podemos tomar nenhuma decisão. E aí, quando vem falar comigo, às vezes eu sou enérgico. Irmã, a senhora está sofrendo, o que quer? Eu tenho que ser enérgico, fazer o quê? É pelo medo e pela vergonha. Sabe o que acontece, o Eliel? Aí leva uma situação dessa, aí fala assim, não pode se separar porque não teve adultério. Gente, uma vez que bateu no outro, adulterou os princípios do casamento. Adulterou a relação. Adultério não é só quando você vai lá e trai a pessoa com outra, não. Adulterou, porque tem que tratar bem, tem que proteger ambos. Então, bateu, machucou, agrediu, é adultério da instituição casamento. Claro que é. Adulterar é mudar a forma da coisa. Isso aí é muito importante. Não posso me separar, não, porque não houve adultério. A Bíblia diz que só se caso de adultério. Pelo amor de Deus, pode isso separar, não é sim. Adultério? Claro que é. Agressão pode e deve. Vai esperar matar? Não. Vai esperar o pai matar o filho? Tem que separar, Liel. A gente vai pro intervalo, volta já nessa sequência aqui pra gente tentar entender aqui por que o sujeito, quando tava lá fora, ele era assassino. Aí ele vem pra igreja, aí ele para de matar as pessoas. Em tese, isso que entende. O apóstolo Paulo, aquele que rouba, não rouba mais. E pelo menos a gente entende isso. E o cara que era violento lá e vem pra igreja e continua violento, o que houve? Então o sujeito, o ex-assassino, pode continuar matando. Pastor, eu tive uma falha ontem, quebrei 3 ali. Como é que é isso, hein? A gente vai pro intervalo, volta já com a sequência do nosso debate. Não sai daí. Estamos apresentando Debate Melodia. Agora 11h37, de volta então com o nosso debate nesta segunda parte, nesta quinta-feira, falando sobre violência familiar no meio evangélico. Doutor Eni Peniche, pastor Adilson Henrique, pastor César de Andrade e o pastor Sérgio Brito. A ouvinte de Duque de Caxias traz aqui uma situação, e isso acontece lamentavelmente, aos montes, né? Conheci um casal em que ele, evangélico, batia na esposa e depois obrigava ela a fazer sexo com ele. Como ela não queria, ele amarrava a mulher na cama, puxava seus cabelos, etc. Só descobrimos quando ela pediu a separação.
E na igreja ela passava um amor muito grande, ele passava um amor muito grande pela esposa. Olha que situação difícil aqui, pastor Adilson Henrique. Isso aqui configura, sabe o quê? Estupro. Estupro. É uma linha que tem do direito penal que fala exatamente sobre isso. E aí tem uma outra corrente, não, mas é casar. Mas não existe, é constranger isso aqui. Isso é crime. E o que mais acontece, lamentavelmente, não deixa de ser uma violência. Talvez uma das piores, não, pastor Adilson? Constrangimento, concordo, pastor Eliel, estrupo. E, aliás, além do estrupo, um camarada desse não tem nada de evangélico. Ele precisa ir para trás das grades, ele precisa se converter de novo, como diz o pastor César de Andrade. Esse camarada não vale nada, né? Ele tem que tomar uma surra de gato morto até o gato miar. Porque não é brincadeira, um camarada desse, que toma uma atitude dessa, utilizar desse meio com a sua esposa, a esposa que está ali para ser ajudadora dele, ser adjuntora, e ele foi colocado no lar para ser um provedor e não um batedor. Um camarada que está cometendo, e é um crime, é um criminoso. Pastor Eliel, isso aí é desagradável, porque uma mulher dessa, eu acho que ela não consegue ser crente nem na igreja, porque, pastor Eliel, à medida que ela chega em casa e ela vê a atitude desse homem, quando ela chega na igreja, ela não consegue nem cultuar. Ela vai ver a imagem daquele agressor, ela vai ver a imagem daquele homem, e esse testemunho que está sendo falado deve ser denunciado. E essa pessoa que vive desta maneira, com certeza, pastor Eliel, nunca se converteu. Ela não sabe o que é evangelho. Ela vive alienada do evangelho e é um mau testemunho para o evangelho, porque uma pessoa dessa, ela precisa nascer de novo. Doutora Eni Peniche. É muito comum em casos de mulheres que apanham e que guardam, escondem e vão levando, e que às vezes a gente chama, entre aspas, amor bandido, né? Tem mulheres que são apaixonadas por esse homem que bate. Aí, se a gente fizer um histórico do caso, normalmente ela apanhou do pai, apanhou da família, e tem aquela coisa inconscientemente que aquilo é uma coisa normal. O meu pai batia porque dizia que me amava. Olha, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Não sei o quê. E aí o marido também bate, diz que ama, faz uma correlação. Então isso é muito sério também. Por isso que a gente precisa trabalhar essa questão desde a família, da violência contra os filhos. Porque a criança apanhando, especialmente de 0 a 7 anos, ela passa a ter uma consciência existencial de que aquele comportamento é normal na relação. É normal. Apanhar quando faz coisa errada é normal. Meu pai e minha mãe, que me amava, me batiam, me surravam. Eu não estou falando de brigar, nada disso, mas espancar. Então, se o fulano me ama, então ele também pode me espancar? É uma correlação inconsciente. Perfeita essa leitura da doutora Eni Peniche, não, pastor Sérgio Brito? Completamente perfeito, porque é exatamente o que acontece. A gente depara com isso quando faz uma análise da pessoa, infância, adolescência, família, da situação, a gente percebe isso. E aqui, pastor, como falou disso daí, infelizmente existem casos dessa natureza. Eu conheci um caso de um camarada, era pregador da palavra, homem considerado homem de Deus. A esposa ganhou bebê, estava no período do resguardo. Ele quis ter uma relação sexual com ela. Ela disse: filha, eu estou em resguardo, só tenho 10 dias que ganhou o bebê. E ele agarrou a mulher à força, a mulher foi parar no hospital. Esse cara tinha que ser preso. Mas ninguém tomou conhecimento. O senhor tomou conhecimento por quê? Porque na época, isso deve ter... É de hoje? Não. Isso deve ter mais ou menos uns 25 anos, tá? E esse camarada até hoje é pastor, continua ensinando. Quer dizer, que pastor é esse que vai gerar obreiros? Tá? Porque, na verdade, os liderados costumam ser o reflexo do seu líder. Se eu sou um péssimo líder, eu vou gerar pessoas também de péssima índole. Então, isso é muito sério. Agora, segundo a Unicef, pastor, todos os dias mais de 18 mil crianças são espancadas no Brasil, sendo que as mais afetadas são meninas entre 7 e 14 anos. Em nosso país, existe uma população de quase 60 milhões de crianças de até 14 anos. Em todo o território nacional, são registrados 500 mil casos ano de violência doméstica, de diferente tipo. Em 70% desses casos, os agressores são os pais biológicos,
Em Curitiba, a cada 6 horas, as autoridades municipais tomam conhecimento de pelo menos uma criança vítima de violência, abuso sexual ou de maus tratos praticado pela própria família. Quem teria que proteger está maltratando. Em uma situação que é classificada de emergência. E no Rio de Janeiro, numa pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre a violência doméstica, o tipo mais comum de violência é a sexual. Esse caso aí, ó. A mulher não quer ter relação sexual, o cara não tem que agarrar a força, não, ele tem que respeitar. Aí ele fala assim, não, mas diz a Bíblia que a mulher casada não tem domínio sobre o seu corpo e que o marido... Mas que negócio é esse? A relação sexual tem que ser de comum acordo. Se ele agarra a mulher à força, ele está violando um princípio de independência daquela mulher. Ela é casada, mas o corpo é dela também. Então tem que ter o respeito. Então existe a violência. Então, violência doméstica, tipo mais comum, a violência sexual. 31,6, seguida de maus tratos físicos. 27,7, negligência. 24, abuso psicológico. 15,8, onde na maioria das vezes o algoz é o próprio pai ou o padrasto. E lá em São Paulo tem uma casa que cuida de mulheres que sofrem abusos, espancada, etc. E segundo os dados que eu tenho aqui, 90% das mulheres que estão lá são mulheres evangélicas. E pior, eu falo isso com tristeza, pior, a maioria, pastor Eliel, são pessoas do meio pentecostal. Sabe por quê? Porque o cara acha que falar línguas estranhas, profetizar, ter revelação, pular, sapatear, ele está em comunhão com Deus. E não tem nada a ver com isso, porque a salvação é através do fruto do Espírito. Pode fazer descer fogo do céu, não tem fruto do Espírito, não é salvo nem aqui, nem em lugar nenhum. Muito bem. Pastor César, Vandir de Irajá, dizendo assim, é realmente isso que o pastor César comentou. Existem mulheres santinhas do pau oco, entre aspas, colocou aqui que atazana a vida do esposo de um modo que ele sai do sério. Eu mesmo já tive conhecimento de uma certa mulher que pegava a mão do esposo e falava para ele agredi-la, e depois do fato consumado ela o denunciava. Tá aí. Tem outra questão aqui, não era essa aqui não. Não era essa aqui não. Tá aqui. Acabei de encontrar com um homem, com outra participação, que apanha da mulher, é humilhado no seu local de trabalho por ela na frente de todo mundo. Então ele procurou o pastor deles, né? E o pastor disse que eles precisavam renovar o batismo. Ela é obreira da igreja. Renovaram o batismo e nada resolveu. E aí, César, por que... Não muda nada disso? Por que, César? Você tá brincando. Olha, a minha igreja tem um lema. Se o homem bater na mulher, eu suspendo ele. Mas se ele apanhar, eu excluo para deixar de ser frouxo. O homem não pode apanhar da mulher também. Agora, esse negócio aí que acontece, da mulher apanhar, falando aqui um pouquinho da mulher, só continua casada a mulher que apanha porque quer. Ela tem o direito bíblico de se separar, porque não é dever dela apanhar. Ponto. Não tem conversa. É agredido fisicamente, tem o direito bíblico de se separar. Porque a mulher deve submissão ao marido, uma submissão civilizada. Mas enquanto o homem a amar como a si próprio. É um mandamento múltiplo, não é unilateral. Agora, esse negócio da mulher rixosa, que vai para o porta de trabalho, ela tira o cara do sério, ela não pode esperar um buquê de flor, não, cara. O homem é um animal, como todo outro. E sabe o que acontece? Tem episódios que acontecem, às vezes, até na vida do pastor mesmo, ou então a gente vai passar aqui uma ideia de todo pastor é bonzinho. Não. Existem episódios que podem acontecer de alguém perder um controle num determinado momento, não é? Episódio isolado. Aí tenta se retratar, compõe ali uma coisa. Não é isso? Então perdeu a razão, é o crime de ímpeto, pode acontecer. Agora, o caso conto mais, tem uma linguagem popular que explica. A mulher que apanha direto o marido e continua vivendo com ele, perdeu uma coisa chamada vergonha. Já está um casal sem vergonha. Não tem... Eu sei falar diferente. Olha, você ouvinte da melodia, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que eu falar aqui, eu sei falar no mínimo 3 maneiras diferentes. Eu falo dessa maneira porque eu quero falar dessa maneira. Se eu sei, do jeito que eu estou falando, eu sei falar de 3 maneiras diferentes. Tudo que eu falar. Falta vergonha, falta pudor. Então, quando o casal perde essa vergonha, não existe mais casamento. A figura do casamento é angelical.
É alguma coisa que nasceu no coração de Deus. Existe um ajuntamento com o papel que assinou lá. Isso é diferente. Casamento é algo que nasceu no coração de Deus para uma família civilizada, comportamento civilizado. Você pegou uma mulher dessa aí que vai para a porta do trabalho do cara. Às vezes tem um ciúme desgraçado, não é? Porque tinha um amigo meu que dizia o seguinte: se o camarada sair 7 horas da manhã e for bandalhar à vontade, chegar 4 horas da tarde, não dá problema nenhum. Mas se ele sair 7 horas da manhã, chegar 10 da noite, trabalhando direto, a mulher acha que ele está errado. Então, tem determinadas mulheres insuportáveis. Tem mulheres insuportáveis. E eu queria até sugerir aos políticos que estão ouvindo agora, para fazer a lei Mário da Penha. Já tem a Maria da Penha? Agora faz a lei Mário da Penha, para proteger os homens que apanham. Homem não pode bater em mulher. Bom, isso é pacífico. Agora também não deve apanhar. E a mulher que vai para a porta do trabalho, imagina, Eliel, imagina a situação, porque a gente tem que tentar se colocar no lugar do cara. Uhum. A mulher chega, faz escândalo, escuta. Não é aceitável. A mulher que apanha do marido e continua vivendo com ele é porque gosta de apanhar. Aqui, essa aqui é a sensação. Eu vou ler aqui uma participação do ouvinte que é. Mas muita gente vivendo exatamente isso aqui, ó. Meu marido é alcoólatra e me agride. Eu amo e quero continuar com ele, porque acredito que ele vai mudar. Mas ele quer que eu saia de casa. Eu quero saber se o amor resiste a isso e se vale a pena continuar com ele, mesmo eu sofrendo. Hein, doutor Eni Peniche? Olha, eu tenho uma experiência de vida que meu pai foi alcoólatra e não era nada violento, muito pelo contrário, até respeitava minha mãe. Mas eu, enquanto criança, não entendia muito bem e eu tinha raiva da minha mãe porque aturava aquele homem que bebia. Impressionante, né? Então, é uma coisa muito complicada, porque se existe filho, os pais são responsáveis por criar um cenário saudável para a relação dos filhos. Então, você vê, é um amor bandido, né? Ela ama o cara bebe, o cara não a trata bem porque está expulsando ela, está rejeitando ela. Eu não sei quem precisa mais de tratamento, se é ela ou ele. Mas ela deve lutar, já que ela ama o cara, deve lutar. Mas lutar ele não quer. Mas ela gosta. Eu imagino que ele não queira, porque de repente ele não quer se tratar e deixar de beber. Porque o vício, gente, é uma doença que precisa de tratamento. Então eu digo para ela, continue com ele, sim, desde que ele aceite uma internação, uma desintoxicação, um tratamento, e talvez ele até goste dela, mas para ficar junto vai ter que parar de beber, e ele está escolhendo o prazer do álcool. O cara do vício, Léo, você sabe perfeitamente, ele não tem domínio sobre si. Então ele não se determina no tempo e no espaço. Então a situação dessa moça é uma exceção. Se o cara, porque o grande problema não é o cara que bebe e que faz isso. O problema é o cara que não bebe e faz. Porque o que bebe, o problema antecedente dele é a bebida. Então ela gosta, ela acredita, você acabou de ler, ela acredita na situação ser solucionada. Agora, então o cara que bebe ou se droga, ele não se determina se ele faz isso dentro desse contexto da bebida, eu acho que a mulher está certa em tentar ajudá-lo. Agora, aquele cara que faz desde que ele queira ele também. Queira fazer. Porque se não quiser, não tem jeito. Nem Deus faz se a pessoa não quiser. A melhor pessoa para ajudar o outro é a própria pessoa. Se eu não quiser ajuda, não tem quem me ajude, não é verdade? Agora, o cara que não faz isso é diferente. O cara que bebe, o cara que não bebe, na minha opinião, o cara que não bebe e faz isso é muito pior a situação do que aquele que, por um vício, dominado pelo vício, toma atitude dessa. Se ele quiser, a mulher deve continuar ajudando. Muito bem. A Lucimar Reis, de Fonseca, deixa eu registrar aqui, ela diz: sou católica, mas sempre escuto a Rádio Melodia. Hoje, ouvindo o debate, escutei um participante se dizer advogado criminal e dizer que grande parte das agressões contra a mulher partem dela mesma, por serem algumas abusadas, altivas e arrogantes. Isso é um absurdo de respeito. Nada é motivo para agredir, nada justifica. Aliás, foi feita essa ressalva aqui. Eu falei isso claramente, né? Foi o pastor César de Andrade e viu, Lucimar? Só para registrar aqui, o debate é extremamente democrático. Nesse sentido, é possível que você tenha ouvido aí. E nós temos uma mulher ferrenha aqui na mesa. Ferrenha, entre aspas, né? Se não for isso mesmo, o negócio aqui o negócio já tinha enrolado tudo aqui, viu? Que é a doutora Eni. Forte fisicamente, ele é É verdade, não é fácil não. De argumento, então, é feríssima, baita advogada, notável psicóloga, viu?
Graças a Deus, primeiro lugar em tudo aquilo que faz, é um privilégio ser a doutora Eni. Se fala alguma coisa aqui contra a mulher fora, não tem jeito não, viu? Aliás, Pode ficar tranquilo. espera que eu já sou vítima da doutora Eni há muitos anos aqui. Há muitos anos. Muito bem, deixa então, só pra gente equacionar aqui. Então precisa de quê? Alguém que está ouvindo a gente agora, sofrendo, mas muita gente. Eu já estou com o resultado da pesquisa aqui. Muita gente vivenciando aqui essa questão, né? Computador aqui, meu terminal entupido aqui de mensagens aqui, que eu não consegui ver todas por causa do tempo. Faz o que então? Quem está vivendo agora isso? Um lar agora cristão, ouvindo a melodia, os dois evangélicos, a família. Como é que faz, pastor Edilson Henrique? Qual o primeiro passo? Vamos lá. Eu quero rapidamente aqui parafrasear, já que tem dois advogados, dois causídicos aqui, o doutor César de Andrade e o doutor Eliel. E a doutora Eni também, são doutora três. Eni também. Olha, três, olha aí. Então, eu quero parafrasear o seguinte, o que disse Rui Barbosa: o lar é o domicílio inviolável, né? A partir do momento que a gente vê esse conceito, a gente pensa que é daquilo que acontece externamente, mas não. Dentro, a família deve se respeitar. Está faltando respeito, o marido e a mulher devem se respeitar. Agora, sobretudo, como evangelho, buscar uma postura de mudança de comportamento. O que caracteriza a aprendizagem é a mudança de comportamento. Se eles querem viver bem, vão viver uma vida de oração, de intimidade com Deus, uma vida agora sem máscaras, tirando as máscaras para viver melhor. Porque se não quiserem viver bem, se não quiserem se tratar, se não quiserem aceitar que são doentes muitas das vezes, aí não tem resultado. Então, pastor Eliel, é melhor ter uma vida de oração, mas, sobretudo, na questão psíquica, na questão social, mudar o comportamento para viver melhor. A questão de atitude, pastor Sérgio Brito. A atitude que a pessoa precisa tomar está baseada dentro do que o pastor disse aqui. As pessoas vêm com todos os seus problemas de formação, infância, adolescência, leva tudo para o casamento e cria tudo errado. Aquilo que ninguém pode fazer, Deus faz, com certeza. O que está faltando hoje nos lares é deixar Deus agir nos lares. Por exemplo, voltar para uma vida de comunhão com Deus. Tá? O avanço da tecnologia é bom, mas está atrapalhando a vida de muita gente. Hoje as pessoas não têm mais tempo de buscar a Deus. A oração, pastor Léo, a minha oração não vai mudar o Senhor, mas com certeza a minha oração vai mudar a minha vida. Então, esse chefe de família, essa dona de casa, essa família, cadê o culto doméstico? Não se faz mais. Agora, não basta também viver uma vida de aparência, tem que buscar a Deus e ouvir os ensinamentos e colocar em prática, porque diz a Bíblia, aquele que ouve e guarda a minha palavra e as praticas, são comparados ao homem prudente, ele ficou a casa na rocha, o outro é sobre a areia. Então vamos botar em prática a palavra e não ser apenas ouvintes. Doutor Eni Peniche. Realmente, a coisa assim é um assunto muito profundo, né? Ele é o que não se esgota. A verdade é essa e, pelo menos aqui, a gente pôde contribuir de alguma forma, é importante para todos nós. Agora, se os dois quiserem tratar... E você precisa saber onde você quer chegar. Quando uma pessoa tem os seus objetivos específicos, o que é a instituição casamento? É uma relação que é o lar, laços de amor e respeito. Não é só a casa em si, a família, né? Então é importante que os dois tenham uma meta de fazer com que aquela família seja saudável. E depende dos dois. Agora, problemas emocionais, psíquicos, às vezes psiquiátrico. A gente não tem que ter vergonha de tratar problema psiquiátrico, não. Eu não vou tomar esse remédio aqui de tarja preta, mas vai lá e toma uma pinga. O que é pior? Tomar uma cachaça ou tomar um remédio de tarja preta para se acalmar? Então, mas está errado. É muito mais prejuízo, apesar que vem da cana, é natural, né? Então, existe toda uma questão educacional, informacional e que se você aprendeu a ser ruim, você pode aprender a ser bom. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquilo que você fazia de ruim, não faça mais. O cérebro ele tem uma característica maravilhosa, plasticidade cerebral. A gente pode mudar qualquer comportamento a hora que quiser. Aquilo que é um vício ruim, a gente pode treinar e criar um hábito bom. E graças a Deus por isso, Eliel. Amém. César de Andrade. Eliel, vou responder a tua pergunta. O que fazer, né? Porque tem gente nessa situação. O que fazer? Porque a gente debateu tudo. Qual seria a solução? Vou responder com o profeta Jeremias, no capítulo 8, versículos 4 e 5. Quando ele diz assim...
Dize-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Então a solução é voltar, dar um passo atrás, reconhecer o erro, reconhecer o que não está legal. O princípio do acerto é o reconhecimento. Eu não tenho do que acertar se eu não reconhecer que errei. Então, por que não volte? O casal senta, olha, está mal, a gente está indo para o abismo, vamos voltar? Ao invés de ficar no engano continuamente, como o povo de Jerusalém, se o casal voltar, der um passo atrás, de repente tudo pode melhorar. Ponto final no nosso debate de hoje. É agradecer aos nossos convidados. Pastor Adilson Henrique, obrigado, querido, pela participação com a gente, meu irmão. Muito obrigado, pastor Eliel, a honra de estar aqui, essa maestria com que o irmão tem conduzido isto. Um abraço à esposa, às filhas. Olha, a missionária Mônica falou para que não esquecesse. Tá bom, obrigado. Aliás, um abraço à minha linda missionária Mônica, aos meus filhos, Admon, Keila, Ariel, toda a família nogueirense. Quero mandar um abraço aqui para o Márcio Mendes, o Odimar, né? E um abraço a essa equipe aí maravilhosa. Que prazer, doutor Enir, estar aqui com vocês, o pastor César, essa figura maravilhosa, né? A gente é sempre bom estar junto. E o pastor Sérgio, eu digo, eu ganhei um presente, né? Eu digo sempre, pastor, é fácil dar um presente, difícil é ser um presente. E o irmão é um presente de Deus para a nossa vida. Um abraço à família nogueirense, a todos que estão nos ouvindo, e um abraço àquele povo lá da Alemanha, pastor Eliel, que está te ouvindo agora. Um abraço a todos da e Alemanha. Pediu para você mandar um beijão para eles. Um abraço. Valeu, Celinha. Para todos os melonautas. Maravilha. Doutora Eni Peniche, obrigado, querida, pela participação com a gente. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, sua família, obrigado. Aline, né? Uma mulher especial. Bem. E eu quero agradecer também, gosto muito do meu amigo César aqui. A gente se briga, bate, mas a gente está sempre junto. Pastor Brito, pastor querido aqui, Henrique, e eu quero mandar um abraço especial para os meus dois irmãos de sangue mesmo, João Luiz e Manuel, que fizeram aniversário agora final de agosto. Eu não tive a oportunidade de estar pessoalmente com eles, mas eu quero dizer que eu os amo muito e que eu oro por eles, e infelizmente eu não pude dar um abraço pessoalmente. João Luiz e Manuel, um abraço para vocês, um abraço para todos os amigos do Facebook, né? E que eu tenho lá um outro perfil, Eni Peniche 2. Que beleza! Quem quiser acessar, porque o perfil 1 já está lotado. Já foi. Um abraço a todos e obrigada por essa comunhão maravilhosa, Eliel. Obrigado, doutor Eni. Lembrando que logo mais às 9h30 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus, e estará pregando o pastor Paulo Marques Cozedei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Pastor Sérgio Brito, obrigado, irmão. Eu que agradeço, pastor Eliel. Estar aqui é tão bom que não dá vontade nem de ir embora. É uma delícia estar aqui, verdade. Para você que está aí nos ouvindo, Melodia, Rede Melodia realmente é uma família. Eu fui informado, tá, através da rádio, do aniversário do nosso grande líder, né? E eu soube, alguém me falou que o Francisco Silva fez aniversário. Não sei se maio, isso. Foi em maio. Chegou atrasado, mas falaram essa semana. Anunciou, foi aniversário do Francisco Silva essa semana, não sei quem me falou. Foi em maio. E eu quero deixar aqui um forte abraço para o pastor Anésio Sarmento, esse instrumento de Deus, que de vez em quando está lá em Primavera. O pastor Eliel já é quase membro de Primavera, de vez em quando está levando ele lá. Verdade. E agora eu vou levar em Piabetá, viu? Piabetá está te aguardando, viu? Beleza, essa semana teve um pessoal lá, queremos conhecer o pastor Eliel. Vai estar em Piabetá. Piabetá está em uma bênção. A igreja tem 3 meses que nós inauguramos essa igreja. Já estamos com 100 membros para a glória de Deus. E o nosso segredo é Bíblia, oração e palavra. Está faltando isso hoje, palavra. Eu quero agradecer aqui, pastor Eliel, pastor da minha região, São Gonçalo, eu sou natural de São Gonçalo, eu fiquei muito feliz de encontrar aqui o pastor Adilson Henrique. Quero presentear com o meu livro, Pérolas que Enriquecem o Relacionamento, tá? São 100 páginas. A minha maior riqueza é a minha família. Quero mandar um beijão para todo mundo. Domingo, culto de missões em Jardim Primavera, Alameda La Fontana, número 10, Jardim Primavera. Estará pregando o pastor Samuel Ribeiro, pregador de Camboriú, vai estar pregando lá. Aguardamos você lá conosco. Um abraço para o pastor Joeni, mandou um abraço para o senhor lá de Copacabana. Está cego, mas continua
na presença de Deus, Amém. homem de Deus. Deus abençoe. Alcântara, pastor Daniel, Deus abençoe e beijão a todos. Pastor César de Andrade. Ele é um beijo pra você, pra Outro. aquela família bonita que Deus te deu. Obrigado, Cezão. Seu pai lá, sua mãe, gente Obrigado, finíssima. Um abraço àquela turma. Obrigado, filho. E dizer, eu quero mandar um abraço também para um casal, o irmão Sebastião e irmã Silvia, da Assembleia de Deus do Recreio, estiveram lá na igreja domingo, muito simpático. Legal. E são seus fãs também. Legal, um abraço Um pra abraço, eles. obrigado, Deus abençoe aí. E dizer o seguinte para os políticos aí, repetir o que eu falei ainda agora, que por favor façam a lei Mário da Penha para os homens que apanham. E um conselho para você, mulher, para terminar minha participação. Atenção, mulheres, não se bate no esposo nem com uma flor. Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigado, Luciano Severo, Gabriela Piras, Purim. Deus abençoe a todos. Edinho Lobo e Débora Lira chegando no comando do Tarde Maior. Nosso encontro logo mais às 9h30 da noite no Cristo em Casa e amanhã às 8h com o Disque M e às 11h com o nosso debate. Obrigado, gente. Valeu. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Melodia.